Há objetos antigos que desafiam a lógica e deixam especialistas perplexos. Salpecas que, pelo contexto histórico em que foram criadas, não deveriam existir, ou, pelo menos, não com as características que apresentam. Como explicar, por exemplo, um fragmento de alumínio com 89% de pureza encontrado em camadas geológicas de 20 mil anos. Esse metal só foi isolado em laboratório no ano de 1825, e sua produção em escala industrial só começou no final do século XIX. Quem teria fabricado algo assim em uma época em que a metalurgia sequer sonhava com esse processo? Outro enigma intrigante e um pequeno pássaro de madeira esculpido no Egito Antigo. À primeira vista, parece um simples brinquedo infantil, mas muitos pesquisadores defendem que se trata de uma réplica de uma aeronave. Testes modernos comprovaram que seu design permite voar, levantando a questão: como os egípcios conheciam princípios aerodinâmicos milhares de anos antes dos firmaus, o que dizer de esferas de pedra com mais de 2000 anos, tal perfeitamente redondas e polidas que desafiam as técnicas disponíveis na época, sem ferramentas avançadas. Como artesãos conseguiram alcançar um acabamento tal impecável? Ou ainda, como um martelo de metal apareceu incrustado em uma rocha com mais de 100 milhões de anos? Esses são apenas alguns exemplos de artefatos que colocam em xeque o que sabemos ou acreditamos saber sobre o passado da humanidade. Vamos explorar 7 desses objetos fascinantes, cujas origens e propósitos continuam sem respostas definitivas. Antes de mergulharmos nos detalhes, vale lembrar, se quiser acompanhar mais descobertas como essas, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. O primeiro caso e o mapa de Piri Reis, um documento cartográfico do século XVI que surpreendeu o mundo. Piri Reis nasceu em 1465, na cidade de Galípoli, na atual Turquia, quando a região ainda pertencia ao Império Otomano. Sobrinho de um famoso corsário e comandante naval, Kemal Reis, ele cresceu entre expedições marítimas e participou de batalhas importantes, como a conquista das ilhas de Rhodes em 1523 e em 1521, Piri Reis publicou um livro sobre navegação, mas o material se limitava ao Mediterrâneo. 5 anos depois, preparou uma versão ampliada, dedicada ao Sultão Solimão o Magnífico. Na dedicatória, em versos, ele mencionou um astrônomo chamado Colombo, que teria encontrado Antillia, uma lendária ilha atlântica situada a oeste da Península Ibérica. Também fez referência a um mapa que havia desenhado anos antes, após receber um valioso documento de um marinheiro espanhol capturado em combate. A história por trás desse mapa começa em 1501, quando Kemal Reis interceptou 7 navios espanhóis perto da costa da Espanha. Durante os interrogatórios, descobriu que um dos tripulantes havia acompanhado Cristóvão Colombo em suas viagens à América e possuía um mapa desenhado pelo próprio navegador Genoves. Kemal Reis tomou o marinheiro como escravo e enviou o documento a seu sobrinho, Piri Reis, que também era cartógrafo. Com base nesse mapa e em outras 20 fontes, incluindo cartas náuticas árabes, portuguesas e até mesmo um esboço feito por Colombo, Piri Reis começou a elaborar seu próprio trabalho. Durante 3 anos, na cidade de Galípoli, ele se dedicou a unificar todas as referências em uma única escala, um processo meticuloso e demorado. Ao final, anotou no mapa. Este trabalho foi realizado pelo humilde Piri, filho de Assim Mehmet, conhecido como sobrinho de Kemal Reis, na cidade de Galípoli, no sagrado mês de Muharram do ano de 919.513 no calendário gregoriano. Em 1929, pesquisadores que organizavam documentos no Palácio de Topkapi, em Istambul, encontraram um fragmento desse mapa. A peça do século XVI trazia uma inscrição confirmando que se baseava em um desenho feito por Colombo durante suas expedições. Após análises de especialistas, o achado foi apresentado à comunidade científica em 1931, causando grande impacto. O mapa de Piri Reis se tornou uma prova valiosa dos registros cartográficos de Colombo sobre as terras que descobriu, já que o único esboço conhecido até então era um pequeno desenho da ilha espanhola. Hoje, o original está guardado no Museu Topkapi, em Istambul, embora raramente seja exibido ao público. A vida de Piri Reis teve um fim trágico. Em 1554, aos 89 anos, ele foi capturado no Egito e levado à presença do governador otomano, que exigiu explicações sobre um suborno que teria recebido. Por se recusar a dar satisfações, foi executado. Segundo o mistério envolve as esferas de pedra da Costa Rica. Em 1939, trabalhadores da Unity Fruit Company, uma empresa norte-americana, desmatavam uma área na planície aluvial do delta do Diquis para plantar bananas quando fizeram uma descoberta impressionante. Encontraram enormes bolas de pedra perfeitamente redondas que despertaram curiosidade. Algumas foram dinamitadas na esperança de encontrar ouro ou algo valioso em seu interior, mas eram macias. Com o tempo, centenas de esferas foram localizadas, muitas delas levadas para jardins de residências,
prédios comerciais ou colecois particulares ao redor do mundo. Seus tamanhos variam de 10 centímetros a 2,57 metros de diâmetro e as maiores chegam a pesar 16 toneladas. A maioria é feita de rochas duras, como granodiorito, embora algumas sejam de calcário. Estudos estratigráficos e análises de objetos encontrados nas proximidades indicam que as esferas foram colocadas no local entre 300 a 300 DC. No entanto, ainda não foi possível determinar com precisão a data de sua fabricação. Nas redondezas, foram achados fragmentos de cerâmica policromada datados entre 1500 e 1000 AC, além de evidências de ocupação humana na região desde pelo menos 6000 AC. O conjunto dessas esferas é considerado único no mundo pela perfeição de seu formato, dimensões e quantidade. O mais impressionante é que foram esculpidas em uma época em que as ferramentas disponíveis eram rudimentares, o que confere enorme valor arqueológico e artístico. Os povos indígenas que as criaram alcançaram um nível de precisão surpreendente, mesmo nas pedras de maior porte. Em 2014, a Unesco reconheceu os assentamentos pré-colombianos que abrigam as esferas como patrimônio da humanidade. No mesmo ano, o governo da Costa Rica as declarou símbolo nacional, reforçando sua importância cultural e histórica. O reconhecimento internacional das esferas de pedra ganhou impulso a partir de um artigo publicado em 1943 pelo arqueólogo norte-americano Doris Stone, na revista American Antiquity. A descoberta despertou o interesse do também arqueólogo Samuel Kirkland Lothrop, vinculado ao Museu Peabody da Universidade de Harvard, que viajou a Costa Rica em 1948 para investigar o assunto em parceria com Stone. Em 1963, Lothrop publicou suas conclusões no livro Archaeology of the Dix Delta, Costa Rica, consolidando o estudo científico sobre as esferas. Já em 1970, o governo costarriquenho implementou um programa oficial para proteger as pecas e seus sítios arqueológicos. Algumas das esferas, antes dispersas, foram reunidas pelo Museu Nacional e uma campanha foi lançada para recuperar aquelas que estavam em mãos privadas. Em um episódio marcante, moradores locais impediram uma tentativa de roubo ao bloquear estradas, evitando que caminhões levassem as pecas. Esse ato reforçou a consciência coletiva sobre a preservação do patrimônio arqueológico do país. As esferas de pedra exercem uma influência profunda na cultura e no cotidiano da Costa Rica. Uma pequena indústria de réplicas se desenvolveu, produzindo versões em materiais como pedra, aço, vidro, bronze e concreto, que são adquiridas por residentes para decorar jardins e residências, além de serem vendidas como souvenirs aos turistas. Nas áreas onde as esferas originais estão localizadas, são realizados festivais musicais e culturais que promovem um turismo sustentável, valorizando a herança histórica do país. 3. Os tubos de Baigon. As pipas de Baigon, também conhecidas como tubos de linga ou tubos de ferro de Baigon, são um dos artefatos mais intrigantes da arqueologia moderna, desafiando explicações convencionais por seu aparente anacronismo. Localizadas no Monte Baigon, ou Montanha Branca, a cerca de 40 quilômetros a sudoeste da cidade de Linda, na região autônoma mongol e tibetana de Aichi, na província chinesa de Qinghai, essas estruturas tubulares metálicas despertam tanto fascínio quanto controvérsia. Segundo uma lenda local, o Monte Baigon teria abrigado um laboratório extraterrestre e sua enigmática formação rochosa, que lembra vagamente uma pirâmide, reforça o mistério. Na base da montanha, 3 aberturas triangulares dão acesso a centenas de tubos oxidados, dispostos em padrões que sugerem uma organização intencional. Alguns desses tubos têm o diâmetro de uma agulha, enquanto outros chegam a 40 centímetros de espessura, estendendo-se desde as profundezas da montanha até um lago salgado, situado a 80 metros de distância. Muitos apresentam dimensões uniformes e estão firmemente incrustados nas paredes rochosas, impossibilitando sua remoção sem danos. O ambiente ao redor é inóspito, com pouca vegetação e condições climáticas adversas, o que torna ainda mais surpreendente a presença dessas estruturas. As teorias sobre sua origem variam desde a hipótese de uma civilização antiga que dominava técnicas metalúrgicas avançadas até especulações mais ousadas, como a intervenção de seres extraterrestres. Os primeiros estudos científicos, realizados por pesquisadores chineses, revelaram que os tubos são compostos por 92% de metais comuns, como ferro, e 8% de materiais não identificados. Essa porção desconhecida alimentou a ideia de que os tubos teriam sido trazidos do espaço por alienígenas, como parte de um projeto desconhecido. A teoria extraterrestre ganhou força. Nas proximidades, ser instalado um monumento com uma antena parabólica enferrujada, reforçando a narrativa ufológica.
No entanto, pesquisas mais recentes sugerem uma espicacal geológica. Os materiais não identificados seriam, na verdade, raízes de árvores fossilizados. Os tubos teriam se formado a partir de um processo natural chamado pedogenese, a transformar cal do solo, e diagenese, a compactar cal de sedimentos em rochas. Análises confirmaram a presença de material orgânico vegetal nos tubos, incluindo microvestigios de árvores, indicando que as raízes foram transportadas para sua posição atual, pela cal de um antigo lago que secou ao longo dos milênios. Mesmo que a hipótese alienígena tenha sido descartada pela ciência, a raridade dessas formações continua a intrigar. Elas são mais um exemplo da capacidade da natureza de criar estruturas que desafiam a lógica humana. De acordo com relatos locais, os tubos foram descobertos por uma equipe de cientistas norte-americanos que buscavam fósseis de dinossauros na região. Embora tenham comunicado a descoberta às autoridades de Linda, o achado só ganhou notoriedade em junho de 2002, após a publicação de um artigo pelo pesquisador chinês Yanjin Anandali News. Pouco depois, jornalistas da agência estatal Xinhua visitaram o local e documentaram as características dos tubos em reportagens oficiais. Hoje, o sítio é promovido como atracal turística, atraindo visitantes curiosos por seu mistério. 4. O martelo de Londres. O martelo de Londres, também chamado de artefato de Londres, e uma ferramenta de ferro com parte de seu cabo de madeira preservado, encontrada em 1936 na pequena cidade de Londres, no estado do Texas, Estados Unidos, que torna esse objeto extraordinário e o fato de estar incrustado em um nódulo de calcário do período Cretáceo inferior, levantando uma questão intrigante. Como uma ferramenta fabricada pelo ser humano poderia estar encapsulada em uma rocha formada entre 145 e 100 milhões de anos atrás. A descoberta foi feita por Max Hahn e sua esposa Emma, moradores da região, enquanto caminhavam às margens do Rio Red Creek, próximo à cidade de Londres. Eles notaram uma rocha em comum com um pedaço de madeira exposto e decidiram levá-la para casa. 10 anos depois, um dos filhos de Max, ao quebrar a rocha, encontrou a cabeça metálica do martelo escondida em seu interior. A ferramenta tem cerca de 15 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de largura, dimensões que sugerem seu uso em trabalhos delicados, como o manuseio de metais macios. Análises químicas revelaram que a cabeça do martelo é composta por 96,6% de ferro, 2,6% de cloro e 0,74% de enxofre, uma composição que, embora incomum para ferramentas modernas, não é impossível para artefatos antigos. O martelo ganhou maior atenção em 1983, quando foi adquirido por Carl Baugh, um defensor do criacionismo da Terra Jovem. Baugh argumenta que o artefato seria uma evidência de que seres humanos coexistiram com dinossauros, desafiando a cronologia evolutiva. Ele também alega ter encontrado pegadas humanas ao lado de rastros de dinossauros no rio Paluxy, no Texas, e usou o martelo como peça central em seu programa de televisão Creation in the 21 ST Century, exibido pela Trinity Broadcasting Network. O Museu de Evidências da Criacal, fundado por Baugh, adquiriu o martelo e passou a promovê-lo como prova de que a Terra teria apenas alguns milhares de anos, em oposição aos bilhões de anos propostos pela ciência. Entre as especulações mais polêmicas, Baugh sugere que a atmosfera prediluviana teria permitido o crescimento de seres gigantes, incluindo humanos de estatura descomunal. No entanto, a comunidade científica rejeita essas interpretações, apontando que a incrustação do martelo na rocha pode ser explicada por processos geológicos naturais, como a precipitação de minerais ao redor do objeto ao longo do tempo. Ainda assim, o martelo de Londres permanece como um dos artefatos mais debatidos da arqueologia alternativa, alimentando teorias que desafiam os paradigmas estabelecidos. Solida. O crânio do Nino de las Estrelas continua a ser apresentado por entusiastas da ufologia como prova incontestável de uma origem extraterrestre. A argumentação baseava-se principalmente em suas características morfológicas incomuns, como a forma alongada e a capacidade craniana superior à média humana. No entanto, especialistas em antropologia e medicina forense refutam essas alegações, destacando que anomalias congênitas, como a hidrocefalia, podem explicar perfeitamente tais peculiaridades. A condical, que afeta cerca de 1 em cada 500 crianças no mundo, provoca um acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano, resultando em um aumento anormal do volume craniano e alterações na estrutura óssea. Além disso, os exames de DNA realizados em diferentes laboratórios confirmaram não apenas a origem humana do crânio, mas também sua relação com populações indígenas das Américas. O haplogrupo C, identificado no material genético e comum entre povos nativos da região, reforçando a hipótese de que se tratava de uma criança com uma condical médica rara e não de um ser de outro planeta. A presença de um esqueleto feminino próximo
pertencente ao haplogrupo A, sugere ainda que a mulher enterrada ao lado não era a mãe biológica do infante, o que poderia indicar um contexto funerário específico ou até mesmo um caso de adocal ou cuidado comunitário, práticas documentadas em diversas culturas antigas. Apesar das evidências científicas, o crânio segue sendo explorado em documentários e teorias conspiratórias, muitas vezes descontextualizado ou apresentado com interpretações distorcidas. Para a ciência, o caso serve como exemplo de como condições médicas conhecidas podem ser mal interpretadas quando analisadas fora de seu contexto histórico e biológico. Já para os defensores de hipóteses alternativas, o Nino de las Estrelas permanece como um símbolo de mistérios não resolvidos, alimentando especulações sobre civilizações avançadas ou visitas extraterrestres no passado remoto. O crânio do Nino de las Estrelas chegou a ser exibido em um festival em Roswell, Novo México, como suposta prova de um híbrido humano-extraterrestre. Benjamin Radford, pesquisador e escritor conhecido por abordar fenômenos paranormais sob uma perspectiva científica, analisou o caso com cautela. Para ele, tudo aquilo que não é imediatamente explicável, ou que, à primeira vista, parece um enigma desconcertante, tende a ser envolto em especulações fantasiosas, muitas vezes com conotações sobrenaturais. Embora essas narrativas possam ser divertidas como ficção científica, não devem ofuscar o rigor da investigação científica real. O sétimo artefato intrigante e o passário de Saqqara, também chamado de planador de Saqqara. Trata-se de uma escultura em madeira de sicomoro com formato que lembra uma aeronave em miniatura. Descoberto em 1891 na necrópole de Saqqara, no Egito, o objeto foi datado do ano 200 AC, período da dinastia Ptolomaica, com 15 centímetros de comprimento, 18,3 centímetros de envergadura e apenas 39 gramas de peso. A peça foi originalmente pintada para representar um falcão. Graças à resistência da madeira de sicomoro, praticamente incorruptível, o artefato se manteve preservado por mais de 2 milênios. Não há registros históricos que esclareçam sua função original, o que abre espaço para diversas interpretações. Alguns pesquisadores sugerem que poderia ter sido uma veleta, usada para indicar a direção do vento, uma vez que o Egito Antigo já produzia objetos semelhantes para esse fim. Relieves do Império Novo, por exemplo, mostram veletas instaladas nos mastros de barcos. Outra hipótese é a de que se tratava de um brinquedo pertencente a uma criança da elite egípcia, ou até mesmo de um objeto cerimonial, já que o falcão era um símbolo sagrado, associado a deuses como Horus. Há ainda quem defenda que poderia ser um boomerang, utilizado na caça de aves aquáticas. No entanto, são as teorias mais ousadas que chamam mais atenção. Entusiastas do esoterismo e da arqueologia, a alternativa enxergam no passado de Saqqara uma prova de que a aviacal já existia séculos antes dos Femaus Urain. Alguns chegam a afirmar que a peça seria, na verdade, a maquete de um planador funcional. O médico e parapsicólogo egípcio Khalil Messia, por exemplo, defende essa ideia argumentando que os egípcios costumavam depositar miniaturas de suas tecnologias em tumbas. Ele destaca que o pássaro de Saqqara difere de outras esculturas de aves expostas no Museu do Cairo. Não possui patas, e o ângulo de suas asas se assemelha ao de uma aeronave moderna. A comunidade egiptológica, porém, rejeita veementemente essa interpretação. Não há nenhuma evidência arqueológica ou textual que sugira a existência de aeronaves no Egito Antigo. Para refutar a teoria, Messia construiu uma réplica 6 vezes maior do artefato e alegou tê-la feito voar. Já Martin Gregory, projetista de planadores de voo livre, realizou seu próprio experimento e concluiu que o design era aerodinamicamente instável, mesmo após adicionar um estabilizador. Segundo ele, o pássaro de Saqqara nunca teria alçado voo. Por outro lado, o especialista em aerodinâmica Simon Sanderson, da Universidade de Liverpool, conduziu um teste em um simulador de voo, reproduzindo as condições da meseta de Saqqara. Ele acrescentou um estabilizador de cauda, elemento que, segundo ele, a peça original poderia ter perdido ao longo dos séculos, e obteve resultados surpreendentes. Sanderson classificou o experimento como positivo, afirmando que, 2000 anos após sua criação, a tecnologia moderna confirmou que o artefato poderia, sim, ter voado. É importante frisar, porém, que poderia ter voado não significa que de fato voou. O debate em torno do pássaro de Saqqara alimenta discussões sobre objetos fora de lugar ou PARTs, a sigla em inglês, e a possibilidade de civilizações humanas tecnologicamente avançadas que teriam desaparecido sem deixar vestígios claros. Embora não haja necessidade de invocar explicações extraterrestres, o caso levanta questões fascinantes sobre os limites do conhecimento histórico e as lacunas que ainda persistem em nossa compreensão do passado. Se este tema despertou seu interesse,
Compartilhe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de curtir o conteúdo e enviá-lo para amigos e familiares que também gostam de desvendar mistérios antigos. Siga-nos em nossas redes sociais para mais discussões como essa, os links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.